3, a partir então do versículo 13. Nós estudamos até o versículo 12 na semana passada. Só para relembrar algumas questões, nós falamos do exemplo que Paulo vai dar, um exemplo prático de como a salvação pela fé já vem sendo anunciada e já vem sendo praticada não a partir de Paulo, mas ela vem desde Gênesis. E aí ele vai citar o próprio pai da fé, o próprio pai do povo hebreu, do povo judeu, o próprio maior e primeiro patriarca de todos. Ele foi salvo mediante a fé. E aí ele vai citar algo que acontece pelo menos 450 anos antes da própria legislação da lei, do povo receber a lei de Deus. E aí nós falamos sobre isso na semana passada. Então Abraão aparece como sendo o pai da fé, né? Ele demonstra essa fé em vários momentos, mas o mais específico deles, que nós usamos na semana passada, foi quando ele mesmo, pela fé no Senhor, aceitou uma ordem do Senhor de oferecer o seu filho em sacrifício. E então ele vai, sobe ao monte, decidido a fazer isso, e quando ele está prestes a fazer isso, o Senhor o impede. E então o Senhor diz que Abraão vai ser justificado então pela fé, porque ele creu de tal maneira que Deus iria abrir um caminho dentro daquela circunstância inimaginável, que ele foi capaz de obedecer a Deus sem titubear, talvez com muita dor, provavelmente com muita dor no coração, com muito pesar pelo que estava acontecendo. Nós não sabemos, não temos como ver a cena, mas possivelmente até em lágrimas. Nós não temos como ficar conjecturando sobre isso, mas eu fico imaginando como um pai estaria naquela situação. E aí Deus o impede, e Deus diz: você foi justificado pela fé. Não foi por obras da lei, mas as obras, aí nós tivemos até no final, olhando o texto de Tiago, que fala sobre fé e obras como sendo dois lados de uma mesma moeda. As obras, elas confirmam a fé que está no coração. Não é a fé que está no coração consequência das obras, mas o contrário. As atitudes são geradas ou são consequências dessa fé que está no coração. Se há fé, necessariamente vai haver obras. Ou seja, Tiago vai dizer isso lá na frente: olha, você me mostra a sua fé sem as obras, que com as minhas obras eu te mostrarei a fé que existe dentro de mim. Então, fé e obras são dois lados de uma mesma moeda. Agora, nem Tiago e nem o texto aqui está fazendo um link entre obras com obras da lei. Não há esse link. Aqui, primeiro, Abraão foi justificado por aquilo que ele fez, mas o que ele fez, ele não fez cumprindo uma lei. Ele não estava seguindo um dos pontos da lei. A lei não havia sido dada ao povo ainda por Deus. E quando Tiago faz a citação, Tiago, ele não está falando de obras da lei, ele está falando de boas obras, ele está falando de ações que são ações compatíveis com a vida de um cristão. Tiago é muito prático nisso. A epístola inteira ele está tratando de não sermos apenas ouvintes da palavra, mas sermos praticantes, né, de obras compatíveis com aquilo que nós cremos. E Paulo está usando esta fé de Abraão para mostrar para aqueles crentes na Galácia, da igreja lá dos Gálatas, mostrar para eles que em nenhum momento, desde o início da história de Israel, em nenhum momento o povo conseguiu obter salvação por obras da lei. Os que eram salvos no Antigo Testamento foram salvos crendo no quê? Crendo na promessa que Deus fez a Abraão, de que nele seriam benditas todas as nações. E aí Paulo vai trabalhar o significado dessa promessa
nesses textos que nós vamos ler na sequência. Mas a família de Abraão, foi um dos pontos que nós vimos na semana passada, a família de Abraão, Paulo, ele pontua isso de forma muito clara. Quem é a família de Abraão? São os seus descendentes consanguíneos? Não, a família de Abraão são aqueles que são seus descendentes pela fé. Ou seja, são aqueles que compartilham da mesma fé que o crente Abraão. É isso que Paulo fala. Nós nos tornamos participantes da promessa de Abraão, e nós nos tornamos participantes da família de Abraão quando nós cremos no mesmo que Abraão creu. Então, isso é a resposta, isso é a explicação do porquê Paulo, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 9, no capítulo 10, ele vai dizer que nem todos os de Israel são de Israel. Porque o que ele está dizendo é que nem todos os descendentes de Abraão são descendentes de Abraão, porque nem todos creem no mesmo que Abraão crê. Especialmente a partir de Cristo, essa família deixa de ser uma família nacional, deixa de ser uma nação política e passa a ser um reino espiritual espalhado por toda a terra. E tem gente participando desta família de toda a nação, de todo o povo, de toda a língua. Tem gente, desde que creia em Cristo Jesus, você se torna um desses membros desta família de Abraão, dessa família bendita, que o próprio Senhor diz que seria muito mais numerosa do que as estrelas do céu. Ok, Deus fez uma profecia a respeito desta fé de Abraão, que seria a fé de muitos povos, em quem muitos povos seriam abençoados. Deus tornou Abraão, então, um símbolo para nós de salvação por fé e não por obras. É isso que Paulo coloca nessa primeira parte, até o versículo 5. Depois, a partir do versículo 6, nós vemos o apóstolo Paulo mostrando o quê? O fracasso da lei. Ele vai mostrar que, embora a lei foi dada para o homem, para o bem do homem, para a preservação do homem, a lei foi dada, e se alguém conseguisse cumpri-la corretamente, observar toda a lei, essa pessoa pela lei viveria. Embora ela foi dada com esse propósito, os homens não conseguiram êxito com esse caminho. Então, se você observar do versículo 10 até o versículo 12, o apóstolo Paulo fala isso: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. E por que estão debaixo de maldição? Porque a lei é maldita? Não, eles estão debaixo de maldição, por quê? Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que não cumprir, ou maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, você pode ser bom em muitas coisas, mas se você falhar em um único ponto da lei, você se torna maldito diante dessa lei. Versículo 11 ele diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Ou seja, de onde procede justiça para o homem que é chamado de justo aqui? Ela não procede das suas obras, dos seus atos de lei, da sua obediência à lei. Ela procede de sua fé. Fé em quem? Fé no único que cumpriu toda a lei, que é Jesus Cristo. Essa é a lógica que Paulo está usando aqui o tempo inteiro. No versículo 12 ele diz: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ele está dizendo assim: olha, a lei tem lá um caminho que foi aberto. O problema é que o defeito não está na lei, o defeito está em nós, porque o caminho foi aberto lá. Quem observa a lei, pela lei viverá. Agora, se você não observa pela lei, também você morrerá, você se torna maldito. Então essa é a lógica que ele está colocando. Na apostila, aí na página 65, tem um quadro que a gente citou na semana passada. Eu vou só lê-lo aqui, só para a gente se situar, para poder entrar no versículo 13. Gálatas, do versículo 6 ao versículo 9, você tem a lição de Abraão. E qual foi a lição dele? Ele foi justificado pela fé, sem depender do quê? Da circuncisão. Ele foi justificado pela fé, e não por uma obra, por uma ordenança de Deus, como por exemplo, praticar a circuncisão. Do versículo 10 ao versículo 12, você tem a lição da lei. Qual que é a lição da lei? Ninguém
será justificado pela lei perante Deus. Voltando lá, versículos 6 e 9, Abraão e aqueles que o seguem são abençoados e são uma bênção para o mundo. Já nos versículos 10 e 12 que falam sobre a lei, aqueles que tentam ser justificados guardando a lei estão debaixo de uma maldição. Voltando no versículo 6 e 9, você tem uma prova positiva de que justificação pela fé funciona. O exemplo está em Abraão e em todos aqueles que creram no mesmo que Abraão creu. Você tem uma prova negativa do versículo 10 ao 12. E essa prova negativa é a prova de que pela lei ninguém foi salvo e ninguém será salvo, a não ser que você conheça alguém que consegue cumprir toda a lei, sem transgredir nenhum só ponto. A lei traz uma maldição. E os judaizantes ensinavam que a lei era um meio de justificação. E era esse o ponto equivocado, e é esse ponto que Paulo está combatendo lá dentro da igreja. Porque eles queriam juntar Cristo e a lei, mas eles estavam fazendo essa junção do jeito errado. Porque eles estavam colocando essa junção como sendo uma cooperação entre os dois. Cristo faz uma parte e as obras da lei completam outra parte. Não existe essa cooperação em âmbito de salvação. A salvação é mediante a justificação pela fé, mediante a obra de Cristo. E para que serve a lei? A lei continua servindo para preservação, para ordem. A lei continua servindo, acima de tudo, para que eu viva uma vida que agrade a Deus. Mas não é para conquistar a salvação. É para agradá-lo, em gratidão, em honra. É para querer ser parecido com Cristo. É para isso que a lei serve. É para nos resguardar do mal. É para nos dar uma convivência saudável. É para nos dar uma vida equilibrada, uma vida ética. Mas não é para a salvação. E os judaizantes, eles não conseguiam entender isso. O caminho para a justificação era acreditar em Cristo e guardar a lei. Para contestar este ensino que eles estavam propondo, Paulo vai citar o que está lá em Deuteronômio 27, versículo 6. Mostra que a lei é um meio de condenação para qualquer um que não a guarda. Note a inclusão. Olha lá. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Que não permanece continuamente. Ou seja, o texto essa maldição, ela se estabelece em cima, o que o texto propõe, essa maldição se estabelece em cima da vida daquele que tenta viver pela lei. Não é uma maldição permanente, por quê? Porque o dia que essa pessoa conhece a Cristo, ela é justificada pela fé. Cessa as obras da lei, ou cessa a maldição da lei, e ele passa a ser justificado pela fé. Aí eu vou voltar para as obras da lei? Não, seria quase que um abuso, ou seria quase que uma ironia contra o próprio Deus eu fazer isso. Eu fui amaldiçoado pela lei, eu precisei de Cristo, Cristo me libertou e me salvou, e agora eu vou me submeter às obras da lei como se eu estivesse ainda tentando abrir um caminho para o céu. Quer dizer, alguma coisa falhou na minha compreensão do que é salvação. E Paulo está lidando com crentes que estavam fazendo exatamente isso. Eles estavam novamente, eles já tinham experimentado a salvação graciosa, já tinham ouvido o Evangelho, por isso que Paulo chama de insensatos, eles já tinham crido no Evangelho, eles já tinham entendido isso e agora eles estavam retroagindo no caminho deles. Eles estavam voltando atrás. O que eles fizeram lá, continua, eu vou repetir isso sempre, todas as quartas-feiras. O que eles fizeram lá continua acontecendo até hoje. Nós continuamos retroagindo, nós continuamos voltando atrás nesse mesmo ponto, porque é um vício do homem querer ser um pouquinho maior do que ele é e querer diminuir Deus um pouquinho. É um vício nosso. E a gente está o tempo inteiro achando que a gente pode abrir um caminho para o céu. O caminho já foi aberto por Cristo. O caminho já foi aberto. Lei não pode justificar. Lei é contrária à fé. A ordem, a consequência lógica está aí em 3 quadros, aí na página 66. A consequência lógica é essa. Qualquer um
que guarda a lei deve guardar toda ela. Versículo 11. Ninguém consegue guardar toda ela. Logo, ninguém é justificado pela lei. Portanto, aí você chega no versículo 12, essa é a conclusão. Guardar a lei e confiar em Cristo são mutuamente excludentes. Uma coisa elimina a outra. Ou você confia em Cristo, ou você confia nas obras da lei. Parece um tanto quanto drástico colocar dessa maneira, porque a impressão que dá é assim: então nós vamos rasgar tudo que tem da lei e vamos viver só olhando para Cristo e pronto. Em termos de salvação é isso mesmo. Em termos de salvação é isso mesmo. Agora, em termos de vida prática de santificação, nós precisamos da lei. O próprio Senhor Jesus, ele repetiu toda a lei, inclusive ele enfatizou e ampliou o sentido da lei. Ampliou em todos. Falando sobre adultério, ele diz que não é só uma questão de cometer o ato, mas apenas olhar com intenção. Ele ampliou o sentido da lei. Falando sobre amor, ele falou: não tem valor algum amar quem te ama. Você tem que amar quem te odeia, porque amar quem te ama, os ímpios fazem isso. A tarefa é amar quem você ama, quem você odeia, quem te odeia. E Jesus também disse, palavras de Jesus, eu estou provocando alguém aqui, vocês não ligam. Jesus também disse: aquele que pela espada matar, pela espada morrerá. Jesus pegou toda a lei e ele ampliou. Ele não diminuiu, não. Tem gente que acha que ele andou aí dando uma cortada nos pedaços da lei. Não deu, não. Agora, em nenhum momento Jesus vai colocar isso como um caminho para a salvação, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se fosse pela lei, ele dizia: eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim ou por Moisés. Mas não foi isso que Jesus disse. Então Paulo está lidando com uma realidade, com um ensino que os judeus já sabiam, porque eles ouviram de Jesus, os apóstolos sabiam que eles ouviram de Jesus, e aqueles crentes na Galácia foram convertidos com a mensagem do Evangelho, da justificação pela fé. Mas eles estavam retroagindo. E aí, Paulo tem que vir novamente e pontuar essas questões com eles. Agora vamos lá, a partir do versículo 13, Paulo vai falar sobre a liberdade em Cristo. Então veja lá, só para a gente relembrar o que foi dito. Cristo, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Vamos lá, como que ele fez isso? Ou por que ele fez isso? Lembra? Sem Cristo eu estou tentando salvação através do cumprimento da lei. Eu não consigo cumprir toda a lei, logo eu estou amaldiçoado, eu estou debaixo de uma maldição. Cristo faz o quê? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então tem bastante coisa para nós trabalharmos aí, mas talvez a palavra mais importante aí é a palavra resgatou, é a palavra resgate. A palavra resgate aqui é a mesma palavra para compra. E essa palavra é uma palavra muito usada nos dias de Cristo, nos dias naquela época do primeiro século lá na Palestina. Essa palavra era a palavra usada para comprar pombos, era a palavra usada para comprar camelo, era a palavra usada para comprar ovelha, era a palavra usada inclusive para comprar gente. Uma vez que você está numa sociedade que a escravidão era uma prática normal entre eles. Haviam lá escravos inclusive que eram vendidos em feiras. E o termo aqui é esse, o termo resgatar aqui, esse resgate executado pelo Senhor Jesus, é o termo de alguém ir lá e me comprar, e me resgatar daquele estado que eu estou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, Ele me comprou de dentro de um quadro de maldição. E Ele vai fazer isso com o quê? Ele vai fazer isso, nós já sabemos, através de um sacrifício, onde Ele paga, Ele se faz maldição, ou seja, qual que é a penalidade, ou o que essa maldição
me lançava como pena, como penalidade. Qual era essa maldição? Era a morte, era o castigo. Castigo físico, temporal, e o castigo eterno, que nenhum homem tinha capacidade, eu nem continua não tendo, de dimensionar o tamanho disso, mas Cristo sabe muito bem. E então Cristo vai fazer o quê? Ele vai se fazer maldito, ou seja, ele vai assumir o lugar do camarada que não conseguiu cumprir toda a lei. Eu não consigo cumprir toda a lei, eu mereço a punição. Cristo vai, então eu vou ser o punido, eu vou ser o maldito, eu vou me fazer maldição para que vocês sejam salvos. Então perceba que o sistema da lei, ele foi completado, concluído e resolvido. Por quem? Por Cristo. Pelo sistema das obras da lei, todos nós fomos encerrados como culpados. E Cristo foi lá e fez o quê? Chamou essa culpa para Ele, e Ele nos libertou. Então a ideia é o quê? Que em Cristo eu tenho liberdade. Liberdade de uma sentença que me foi imposta pelo meu fracasso perante a lei. Vejam, como é incoerente então eu restabelecer um sistema de adoração, de culto, de religião que ressuscita as obras da lei como sendo um caminho para a salvação. Porque foi exatamente pelo meu fracasso diante delas que o Filho de Deus teve que vir aqui se fazer maldito em meu lugar. Então, não é para menos que Paulo vai gastar tanto tempo e tanto esforço combatendo esse assunto lá na igreja da Galácia. Porque o que estava acontecendo lá é uma coisa absurda, que eu costumo dizer que chega a ser uma afronta contra o Senhor Jesus. É uma afronta. Você pegar um sistema que com o qual eu fracassei, Cristo teve que vir aqui me salvar, e eu pego esse sistema, trago de volta e coloco do lado de Cristo e faço assim, eu preciso disso, preciso de Cristo, mas eu preciso disso daqui também. Veja lá, da maneira como Paulo apresenta aqui, nós temos um novo mestre. Nós tínhamos um antigo mestre. Quem era o antigo mestre? O antigo mestre eram as ordenanças da lei. O que elas trouxeram? Maldição sobre todos aqueles que não conseguiam obedecê-las. E quem é o nosso novo mestre? Nosso novo mestre é Cristo. O que ele trouxe para nós? Justiça. Primeiro, porque ele cumpriu toda a lei. Segundo, porque ele foi lá e pagou toda a minha dívida. E o que ele me dá? Ele me dá vida consequente. Olha, quem cumpre a lei, ou quem vive pela lei viverá. Ou seja, Cristo ganhou vida através da lei, porque ele cumpriu toda a lei. Se o salário do pecado é a morte, o salário da obediência à lei é vida. Então Cristo a tinha, embora ele não precisasse dessa vida, recompensa de obediência à lei, mas ele a tinha. E nós tínhamos o quê? Nós tínhamos maldição. Ele vai lá, cumpre a minha maldição e me dá os méritos da obediência dele à lei, que dá como recompensa vida. Então o que acontece na cruz é algo de mão dupla. É o pagamento da minha dívida e é a transmissão por herança daquilo que pertencia a Cristo, a vida, consequência de obediência, ele dá para mim, que nunca obedeci e que nunca consegui obedecer. Então, aquilo que os judeus estavam buscando com o cumprimento das obras da lei, eu ganhei na cruz. Eu ganhei na cruz. Por quê? Porque Cristo cumpriu. Sendo ele o próprio legislador, ele cumpriu. Não tendo ele inclinação para o pecado, mas ele se submeteu a uma lei feita para pecadores. Ele não precisava dessa lei para limitá-lo, porque ele já era santo. Mas ele cumpriu e obedeceu toda a lei para ganhar os méritos, as recompensas da lei. Não para ele, que ele não precisava dessas recompensas. Essas recompensas ele me deu. Ele tomou a minha maldição e me devolveu a sua vida, a sua bênção. A bênção que ele conseguiu cumprindo toda a lei. Então, Cristo é para mim o quê? Ele é meu libertador. Cristo é o representante para mim de um sistema
onde a salvação, ela veio por meio da fé. Aí Abraão entra na história de novo. Porque a tese de Paulo é a seguinte: da mesma maneira como Abraão foi justificado pela fé lá, nós também somos aqui. Mas como é que eu me tornei participante dessa fé de Abraão? Eu me tornei participante dessa fé de Abraão através de Cristo. Veja lá, olha só, o versículo 14 e a seguir, como está escrito: maldito, o versículo final do versículo 13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, o que Cristo vai fazer com esse pagamento é um transporte para mim daquilo que foi prometido para Abraão e para o seu descendente. Cristo recebe isso e Cristo transmite isso para quem? Para todos, universalmente, ou todos aqueles que o Pai lhe deu. É por isso que Paulo então vai agora, a partir do versículo 15, ter que mostrar como é que aconteceu essa validação da promessa na minha vida. E aí ele entra então, a fidelidade da aliança, que é o tema aqui, ou como você tem aí na sua Bíblia aí, a lei não pode validar a promessa. Versículo 15, olha lá, vamos pensar agora vamos seguir o raciocínio de Paulo, que agora vai ficando mais fácil. Irmãos, falo como homem: ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta coisa alguma. Está dizendo, olha, contrato assinado é contrato cumprido, ninguém mexe, mesmo que seja um contrato humano. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, se um contrato humano ninguém mexe, quanto mais um que foi dado por Deus. É essa a lógica que ele está querendo usar. Versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Só pegar a referência aqui para a gente ler lá. Ok, tem uma referência cruzada aqui que eu gostaria de usar com vocês, porque ela faz todo sentido quando eu penso em igreja. Eu vou usar essa primeiro, depois vou usar uma outra, mas eu quero começar por essa. 1 Coríntios 12, 12. Abra aí para você ver. Ele está falando sobre a unidade orgânica da igreja. 1 Coríntios 12, 12. Diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Essa é uma lógica que Paulo usa o tempo inteiro. Então quando ele está falando aqui, quando ele fala que Abraão, quando ele usa esse termo, que a promessa foi feita ao descendente, e depois ele vai continuar, e nesse descendente, e essa referência ao descendente é Cristo, mas em Cristo estão quem? Estão todos os que fazem parte, aí uma linguagem do Novo Testamento, do corpo, ou todos os que vão crer pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo está fazendo um link aqui da seguinte maneira: em Abraão, a promessa foi feita a Abraão, através do seu descendente ele seria abençoado, mas essa bênção ela é sobre Cristo, e a partir de Cristo para quem? Para todos os que creem. Então tanto os que estavam no Antigo Testamento e creram no Messias que viria, no descendente principal, que é o descendente da mulher, lá em Gênesis, quando Deus dá o castigo, e ao mesmo tempo já tem o proto-evangelho, quando ele diz, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Aqui também, quando a promessa é feita a Abraão, é o descendente, e nele todos serão benditos, e essa descendência que começa com esse descendente,
será mais numerosa do que as estrelas do céu. Assim também, no Novo Testamento, quando você tem Cristo, cabeça, e em Cristo a salvação, eu tenho esse leque que abre a partir de Cristo, tanto para os que estavam antes, quanto para os que estão depois. Porque se você não compreender assim, aí você vai ter um problema com uma promessa de Deus, que é o que Paulo está tentando evitar aqui. Deus fez uma promessa a Abraão, que os seus descendentes seriam mais numerosos do que as estrelas do céu. Se você contasse toda a descendência de Abraão dentro da nação judaica e dentro da nação de Israel, essa promessa não estaria cumprida. Até porque nem todos são de Israel de fato, porque é uma questão de fé. Agora, quando você pega isso a partir de Cristo, o descendente, no Novo Testamento, e pensa em todos os cristãos que já creram em Cristo no mundo inteiro, aí sim, aí você tem alguma coisa compatível com a promessa que Deus fez para Abraão. Então, esse é um lado, que é o ponto aqui de proporcionalidade. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão do descendente. Quando ele está falando o quê? Que o descendente aí não é Isaac. A ideia aí não é que Isaac seria o abençoado e que através dele a bênção viria. Mas a ideia aí é que Cristo é esse prometido. Este ponto é um ponto que a gente tem uma dificuldade com ele, porque ele está em todo o Antigo Testamento. Essa regra que Paulo está usando aqui, eu quero falar um pouquinho dela, porque tem que ficar bem claro. Quando ele fala que o descendente aí não são os descendentes consanguíneos, e não são muitos, mas o descendente, é a ideia de que Isaac ali, ele prefigurava Cristo. Aí você vai entender um pouquinho também do porquê que Deus vai lá e pede para Abraão um sacrifício do próprio filho. Em todos os aspectos, Isaac aí, ele simboliza quem? Ele simboliza a figura de Cristo. E essa é uma regra em todo o Antigo Testamento. Eu li esses dias um link a pessoa dizendo assim, olha, espero que você seja corajoso como Gideão, que você seja corajoso como Davi, confiante como não sei quem e tal. É um peso você colocar esse tipo de proposta em cima do ser humano. Porque, primeiro, todos esses personagens, eles aparecem dentro de narrativas históricas. Narrativa histórica não é preceito e nem promessa. Então, o que aconteceu com Gideão, o fato de ter acontecido com ele não significa que vai acontecer comigo, porque aquilo é uma história, aquilo ali não é uma promessa e nem uma lei. O que aconteceu com Sansão, o fato de Sansão aliás, o que aconteceu com Davi, podia usar Sansão também, mas o que aconteceu com Davi, de vencer Golias, o fato dele ter vencido Golias ali, não significa que se eu fizer a mesma coisa que ele, eu vou vencer os meus gigantes. Tem um monte de sermão desse tipo por aí. Qual que é a mensagem que todos esses personagens trazem? A mensagem desses personagens é o seguinte: tem um pregador que fala, seja humilde e se encaixe no papel certo. Quem somos nós nessas histórias todas? Na história de Gideão, nós somos o povo que estava lá oprimido e não tinha como enfrentar. Na história de Davi, quem somos nós? Nós somos os irmãos medrosos que estavam lá atrás das trincheiras, enquanto o Golias estava lá gritando no meio. Quem é Jesus nessa história? Davi é a figura de Jesus. É aquele que vai lá lutar a luta que eu não dou conta de lutar, que me substitui. E assim todos os personagens, os grandes heróis do Antigo Testamento, você não deve pegar a história deles e sair por aí dizendo assim, ó, você tem que ser como Sansão. Sansão não, porque Sansão tem um exemplo ruim, né? Você tem que ser como Abraão, você tem que ser como Moisés, você tem que ser como Davi, você tem que ser como Gideão. Olha, que bom se nós pudéssemos ser naquilo que eles acertaram como eles. Mas a Bíblia não me promete nem me garante isso. Tem que ser como Daniel, como os amigos de Daniel que enfrentaram a fogueira, como Daniel que enfrentou os leões. Não, peraí. Todas as vezes que você pega um personagem desse fazendo alguma coisa heróica, o link é Cristo. O link é Cristo. E é o que Paulo está fazendo aqui. O que Paulo está mostrando aqui é que o descendente é Cristo, o herói é Cristo, a esperança é Cristo, o Messias é Cristo. Então, não só nesse texto aqui, mas sempre que você estiver lidando com o Novo e Antigo Testamento, você deve
sempre pensar nisso. Eu não posso ser moralista de pegar qualquer um desses assim, Davi venceu, você tem que vencer também. Davi enfrentou o gigante lá, você tem que enfrentar o seu gigante também. Eu preciso de Cristo. Preciso de Cristo. Se Cristo não vencer os meus gigantes, quem sou eu para vencer? Não vou vencer. Não tem como. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as nossas mensagens são muito moralistas. A gente fica usando esses personagens para jogar um peso em cima das pessoas que elas não dão conta de carregar. Você vai lá e diz, você tem que ser como Davi, tem que ser como Davi, tem que ser como Davi, vence o seu gigante, daí o sujeito vai para casa, na segunda-feira ele acorda e já de cara já dá uma tropeçada e fala assim, esse negócio de ser como Davi não funciona, só funcionou lá com Davi. Eu tenho que experimentar, confiar no Davi da minha vida, que é Cristo. Ele vence as minhas batalhas. Não sou eu que vou colocar a cara para fora da janela e vencer o meu gigante, não. Eu vou orar e Deus vai na minha frente. Jesus vai na frente, Ele que vai derrubar o meu gigante. Quando eu chegar lá, o meu gigante tem que estar no chão já, porque se depender de eu colocar ele no chão, eu não vou conseguir. Então, a ideia aqui de o descendente é a mesma coisa que Paulo está falando para aqueles crentes. Ele falou assim, não são vocês. Não é através do cumprimento da lei dos judeus, não é através da circuncisão que os outros povos vão ser abençoados. Porque os judeus que estavam ali, estavam querendo que os gentios fossem circuncidados. O que eles estavam, em outras palavras, dizendo assim, nós somos a bênção para as nações. No nosso estilo de vida, na nossa tradição, nas nossas leis, as nações serão abençoadas. Então as nações têm que circuncidar. Então as nações têm que fazer a nossa dieta. Aí Paulo está dizendo assim, vocês não são os descendentes. Não são vocês. O descendente é Cristo. É nele que as nações serão abençoadas. Entendeu a volta que a gente deu? Para isso. E hoje, a gente faz uma confusão tremenda com esse mesmo ponto. Por quê? Porque o que eu tenho que levar na casa do incrédulo, ou no trabalho, ou na hora que eu for fazer uma visita para o incrédulo, não são as minhas experiências, não são os meus métodos, mas o que eu tenho que levar é o descendente, o Cristo. É nele que ele vai ser abençoado. Então, quando eu visito, quando eu converso, quando eu falo, eu tenho que falar de quem? De Jesus. Porque é nele que as nações serão abençoadas. A gente está lotado nessa terra nossa aqui, de ministérios, denominações e pastores que levam o seu nome, personalistas. Levam o nome da igreja e o seu nome. E ainda tem a pachorra de colocar a gente ainda no microfone e pergunta, depois que você veio para a igreja fulano de tal, o que aconteceu na sua vida? Quer dizer, é o mesmo modelo do judaísmo. Não é o descendente, são os descendentes. E a gente continua vivendo e convivendo com o mesmo problema. Vamos continuar lá o texto. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Ele está dizendo assim, olha, Deus disse para Abraão que nele, no seu descendente, seriam abençoadas todas as nações. E isso tudo começou com um ato de obediência e com um ato de fé de Abraão. Ou seja, qual que é o método para que as nações sejam abençoadas? É a lei? Não, Paulo diz, não, a lei veio 430 anos depois. E a lei não veio para anular a promessa. Lembra? Contrato feito é contrato cumprido. Você não acrescenta nem tira nada. Mesmo os nossos contratos humanos, a gente não faz isso. Quanto mais um contrato feito por Deus. Então para que serve a lei? Ó, continua o texto, olha lá. Porque, versículo 18, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, ou seja, Deus deu através de promessa. Então não é por cumprimento de lei, de jeito nenhum.
Versículo 19: qual, pois, a razão de ser da lei? Ou seja, para que tem lei então? Foi adicionada por causa das transgressões. Até quando? Até que viesse o descendente que se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, assim, olha, a lei veio para substituir? A lei veio para bater de frente com a promessa? De jeito nenhum, nunca foi o propósito da lei. Porque se a lei pudesse dar vida, então a justiça não seria mediante a fé, como Deus disse para Abraão lá no começo. A justiça é mediante a fé. Então a lei serviu o quê? A lei serviu para ser um agente limitador. Serviu para ser um freio ético. Serviu para isso. Hoje eu ouvi uma coisa, eu estava estudando isso daí, eu ouvi um negócio interessante, que o governo do estado de São Paulo estipulou lá uma multa, não tem outro nome para isso, uma multa para quem abusar da água, né? Só que ontem os assessores passaram o dia inteiro achando um outro nome, porque multa é abusivo. Então ficaram o dia inteiro e inventaram um nome lá com 5 palavras lá, que é agente limitador de, não vou conseguir lembrar agora, para bom uso, não sei o que, da água. Quer dizer, não é multa, não tem acordo, é multa. O que a lei foi para nós? Agente, limitador, uma série de coisas, mas o que? No final das contas, ela nunca foi justiça para nós, porque nós não conseguimos cumprir. Ela sempre foi para nós maldição. Não porque ela é má, por causa da nossa incompetência de lidar com ela. Então, por que eu usei esse exemplo? Porque esse freio que eles criaram no estado de São Paulo com 5 letras, nunca vai ser um agente limitador. Por quê? Porque as pessoas não vão dar conta de cumprir e vai virar o quê? Multa. Por mais que a intenção seja boa, quando você não é competente para lidar com a lei se torna o quê para você? Maldição, multa. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês nunca deram conta da lei, vocês estão querendo trazer a lei de volta, vocês estão querendo impor a lei, mas vocês nunca conseguiram com a lei. Se a lei fosse para dar justiça, a justiça seria em decorrência da lei, não pela fé. E aí vem a conclusão do texto, que a gente já está lidando com isso daí há algum tempo, mas é novamente a mesma conclusão. Veja só, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, lei não deu conta, não tem como você alcançar pela lei, mas tem como você alcançar pela fé. Por quê? Porque a lei encerrou todos no pecado, e a Escritura confirma isso, mas mediante a fé em Cristo Jesus, todos nós podemos ser salvos. O plano de Deus é salvação através de um mediador, através de um só homem, alguém que se interponha entre nós e Deus, pague a nossa dívida, pague pelos nossos erros. Esse descendente da promessa, esse que é o grande descendente, ele é para nós a salvação. Gênesis 15, versículo 17, que eu prometi que a gente ia voltar lá. Vamos ler lá. Vamos ler desde o começo, é melhor. Capítulo 15, a partir do versículo 1. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim
não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu, para os céus, e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão vai ouvir isso muitas vezes. Ele ouviu aqui e vai ouvir depois quando o Senhor o prova. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte de outras, e não partiu as aves. Aves de rapinas desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que te tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu e o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Ponto que eu quero que vocês atentem aqui. Quem faz a promessa a Abraão é Deus. E quem está presente lá e consome com o holocausto é Deus. Veja, aqui foi estabelecido um contrato. E o contrato é o contrato que ele seria abençoado. Especificamente em relação àquele local, que a terra seria dele. Agora vamos lá na frente, anda um pouquinho comigo. É o capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Ok? Deus cumpre a promessa do filho. Capítulo 22. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Veja aqui, como é que
como é que Abraão coloca a frase aqui? E havendo adorado, voltaremos. Só tinha ele, o rapaz. Isso é fé. Então, Abraão não foi justificado pelo que ele fez, mas o que ele fez confirmou a fé que ele tinha. E qual era a fé que ele tinha? Queria descer com seu filho. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Fé. Fé. Só fé. Não tem obras de lei aqui. Não tem. E a figura é Cristo. Ele é a figura. Assim como Isaque representava uma descendência, Cristo também representa uma descendência. Assim como Isaque era um em nome ou no lugar de muitos, Cristo também, como Paulo coloca, ele é um no lugar de muitos. É essa a ideia de todo o texto. Justificação pela fé é a obra de um por todos. Ok? Então, Paulo está usando aqui, eu falei para vocês desde a semana passada, Paulo está usando exemplos que são anteriores às obras da lei, para mostrar o que? Deus estipulou o método, o meio de salvação para homens pecadores antes da lei. E o meio sempre foi justificação pela fé. Nunca obras da lei. Então existem hoje, no nosso tempo, existem igrejas que são declaradamente igrejas que seguem as obras da lei. Você tem isso, por exemplo, no Adventismo, nos seus dois modelos. Você tem isso nos TJs. Eu fui convidado lá em São Paulo uma vez para pregar numa igreja adventista. Não sei por que me convidaram. Até hoje eu nunca entendi o motivo. E eles não convidaram uma vez não, eles convidaram duas. Eles convidaram o aniversário da igreja. E o link é que tinha um regente do coral da minha igreja, que ele estudava com o filho do pastor da igreja adventista. E eu acho que ele falava alguma coisa das pregações lá, e resolveram me convidar. Se arriscaram, né? Eu não chamaria, o caminho contrário eu não faria jamais. Mas se arriscaram. E aí eu fui conversar com um professor meu, eu falei assim: olha, eu queria ser elegante, eu não queria ser deselegante de ir lá e ficar esbarrando em pontos das doutrinas deles. Ele falou assim: olha, só existe elegância em um assunto das Escrituras: Cristo. Fale de Cristo, você vai ser elegante sempre. Eu falei: mas se eu falar de Cristo para eles... Eu falei: mas você tem que falar de Cristo. E eu fui lá e preguei só Cristo. Só Cristo.
E o fogo desceu, porque essa daí era a Adventista da Promessa. E fui muito bem recebido, fui muito bem tratado, preguei o que eu achava que tinha que pregar, eles gostaram, e no ano seguinte eles me convidaram de novo no aniversário, e eu fui lá, e Cristo de novo. Eu não sei se aconteceu alguma coisa lá, mas eu fiz. E não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque em qualquer lugar do mundo que você for, onde tiver estabelecido um sistema moralista, de salvação meritória, a hora que você fala de Cristo, as pessoas retornam a ter esperança. Ou Cristo devolve a esperança para as pessoas. Porque em qualquer lugar do mundo onde houver um sistema meritório, você vai encontrar gente sem esperança. Mas não são só essas igrejas que estão assim hoje em dia. Muitas igrejas evangélicas e algumas até presbiterianas têm entrado por essa cilada de ficar dando e tirando salvação mediante cumprimento de obras da lei. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. É para você ir dormir todos os dias, colocar sua cabeça no travesseiro em paz. Em paz. É para você dobrar o seu joelho do lado da sua cama e colocar diante de Cristo tudo e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu sou insuficiente. Se o Senhor for servido de me dar um pouquinho mais de força para eu vencer esse desafio que está me envergonhando todo dia, eu serei muito agradecido ao Senhor. Mas se não, eu sei que esta culpa já foi paga lá na cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque foi Cristo quem morreu por nós, foi Ele que nos justificou. Eu assisti um vídeo semelhante, que é de uma balança, e tem também uma balança do bem e do mal. Todo mundo sobe lá, a balança cai para o lado do mal. Então um pouquinho mais, um pouquinho vai cair. E aí chega um cidadão lá que chega na hora que ele sobe na balança, a balança para o lado do mal. Aí antes de concluir, Jesus vai lá, aparece o Jesus na cena, puxa ele da balança, aí Jesus sobe. Na hora que Jesus sobe, vai 100% bom. E aí o camarada entra lá, porque quem foi para a balança no lugar dele foi Cristo. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas como pastor eu já ouvi, de pelo menos uma meia dúzia de pessoas que ouvindo essa mensagem, chega e fala assim: mas pastor, fica muito fácil assim. Olha que presunção a nossa. É muita presunção. Eu chegar: tá muito fácil, você quer um negócio mais difícil então? 10 mandamentos, 10. Nós não precisamos nem falar dos outros 100 e tantos que tem lá no Antigo Testamento. 10. A gente não dá conta de cumprir. Aí Cristo vai, morre na cruz, e o sujeito tem a presunção, a arrogância de dizer: mas é fácil assim? Fácil porque foi você que foi pregado lá na cruz. Fácil porque não foi você que pagou de uma vez só todos os seus pecados. Fácil porque você não está considerando o fato que nem 10 mandamentos você consegue cumprir. Não tem nada de fácil. Agora, se você quer usar a palavra fácil, então pensa: nós somos tão maus, que se não fosse fácil assim, nenhum de nós se salvaria. Então, salvação pela graça é fácil mesmo. Agora, vida de crente é fácil? Não, não é. Já começa porque a gente vive pisando nesse caminho escorregadio, que se você der bobeira, você cai num engano como esse daqui, por causa das nossas limitações. É fácil a vida do crente? Não é, basta você olhar para Cristo. Se Cristo teve uma vida difícil como Ele teve, não pense que a nossa tem que ser melhor do que a dele. E a grande probabilidade é que se está sendo só pela misericórdia dele, porque o que a gente merece é algo muito, muito mais difícil. Ou porque a gente não está assim tão comprometido com Cristo, porque Cristo diz: o mundo me odiou e vai odiar vocês também. Isso é palavra de Jesus. Não tem como Jesus ter se enganado. Então, a vida do cristão não tem nada de fácil. Agora, se você pensar em salvação, a salvação para nós, ela tem que ser fácil mesmo. É pela fé em Cristo Jesus, porque eu não tenho condição. Agora, esta fé, lembra bem, nós já falamos aqui, essa fé eu não tenho. Essa fé é dom de Deus.
Então, antes de você pensar que é fácil, você precisa lembrar do seguinte: olha, se Deus não tivesse interferindo na minha vida, nem esse fácil eu ia conseguir, porque eu não consigo nem acreditar. Não consigo nem acreditar. Eu preciso que Deus coloque fé no meu coração para eu acreditar nessa salvação fácil. Fácil para mim, né? Não fácil para Cristo. Os judeus não conseguiam e não conseguem até hoje acreditar que é assim. Até hoje. E muito evangélico no mundo até hoje não consegue também acreditar. Acha que tem que fazer. E não tem jeito mais fácil de lotar a igreja do que aquela famigerada frase: olha, você vai ficar em casa assistindo televisão? Se Jesus voltar, você vai ficar lá. E vai para o céu quem estiver aqui. Igreja lota. Se começar a falar isso aqui em um ano, quarta-feira não tem espaço aqui para colocar gente aqui. Mas é uma mentira. É uma mentira demoníaca. Porque ela está tirando o mérito de Cristo e colocando o mérito no homem. E nós não temos mérito algum. Ok?